Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. O tema de hoje é extremamente sensível e necessário, porque hoje a gente vai olhar se esse amor é tóxico, se é coisa da tua cabeça, se falta algum tipo de amadurecimento ou consciência, se tem algum tipo de energia interferindo. Que história é essa que tá tão sofrida? Então eu tô preparada para nesse vídeo lidar com bastante sofrimento, sim, e olhar aqueles ângulos que vão trazer algum tipo de libertação, onde tu vai poder ou resolver ou parar de te preocupar, onde isso vai entrar num outro lugar da tua consciência. Então te prepara para deixar esse problema para trás. Não tô falando a pessoa porque a gente ainda não sabe, mas esse problema. Vale lembrar também que o vídeo tem 3 partes. De repente tu assiste as 3, vai amadurecendo as tuas emoções em cada um deles, vai tomando consciência de algumas coisas, vai filtrando aquilo que serve e aquilo que não serve para ti, mas escolhe uma tiragem para ser a tua, uma que vai representar exatamente o teu momento. Se tu sentiu que não é bem aquela, se sinta à vontade para trocar. Não precisa fazer sentido para todo mundo também. Às vezes tem coisas que a gente leva um pouco mais de tempo para ter aquilo decantado dentro da gente. Às vezes tem coisas que levam às vezes semanas pra gente tomar consciência que aquilo é realmente nosso. Então, vamos com tempo e com respeito ao seu processo, mas com bastante verdade, porque sem verdade a gente não se liberta. Não adianta a gente só passar a mão nos nossos sofrimentos e achar que é isso mesmo, porque assim a gente vai se afundar numa energia cada vez pior. Então, ou a gente decide sair dos buracos que a gente se enfia, ou a vida vai ficar cada vez mais penosa. A não ser que a gente ganhe alguma coisa com esse sofrimento, que não é o que a gente trabalha nesse canal, né? Em nenhum dos que eu tenho é a tônica é essa. Encarar a realidade de frente é uma coisa, e se afogar, se afundar naquilo que a gente está sentindo é outra. E quem tá falando isso é uma pessoa que, por experiência, sempre foi muito intensa nas suas emoções e no seu pensar. Então, eu sei como é que é quando a gente não consegue esquecer um assunto, eu sei como é que é. E mesmo se eu não soubesse, a minha empatia, a minha sensibilidade me dá condição de perceber isso. Mas eu sei como é que é quando a gente fica em volta de uma dúvida e enquanto não resolve aquilo, não tá legal, não tá bem. Eu conseguia até fazer as coisas, mas eu precisava voltar àquilo. Hoje, meu estilo de vida me dá liberdade para que quando eu tenho uma sensação como essa, eu consiga parar. Eu travo o que eu tô fazendo, eu cancelo, e isso não quer dizer que tenha que ser um sofrimento, um peso, mas se eu tô com algum questionamento e eu sinto que aquilo tá roubando minha energia, se eu posso, eu vou lá e me dedico a resolver aquilo. Entrar nesses processos, gente, não é errado, não é feio. Prejudicial é a gente se afogar neles. É a gente achar que a vida é só isso e acabou. E que é só isso que a gente tem pra viver e que as coisas nunca vão mudar. Mas volto a dizer, pessoas assim nem têm muita afinidade com nós desse canal, então tá tudo certo, né? Não preciso me referir a esse assunto de novo. Vamos lá. Cristal é a primeira pedra, verde é a segunda e a amarela é a terceira. Eu vou deixar só a pedra cristal aqui em cima pra gente saber em qual parte do vídeo a gente tá bom? As outras duas vão ficar aqui, tomara que eu não confunda a ordem. Agora vamos lá. Que teu espiritual te diga se essa relação é tóxica pra ti. Qual é o problema, né? Qual é o obstáculo dessa relação? Qual é a energia dessa relação? Pode ficar um vídeo um pouquinho longo, eu não me importo, desde que a gente tenha total clareza disso que vocês estão vivendo. Vamos lá. Qual é a energia dessa relação? A cobra, a carta e os trevos. Bom, tem bastante coisa aqui para ser trabalhada, para ser pensada. A cobra fala de uma energia de sensualidade bem grande, uma química que existe entre vocês, a necessidade que um tem de seduzir o outro. Há uma ligação aqui que é mental também. Tem autossabotagem da parte dos dois, então os dois acabam às vezes se omitindo de se entregar um pouco mais, porque ainda questionam se esse é o melhor caminho. Na Floresta Sagrada a gente tem a carta da generosidade. Então há um amor genuíno aqui sim, viu? E como aparece a carta do sapo, ela fala de limpeza, ela fala de renovação espiritual, ela fala de vencer algumas crenças.
A gente tem a carta e os trevos, né? Vencer algumas crenças, vencer uma sensação de falta de otimismo com relação a isso, é mudar a chavinha dentro da cabeça para poder aceitar uma história afetiva diferente das anteriores e que requer de vocês se reinventarem. Então, essa relação ela é bastante desafiadora. Então, o que está atrapalhando? Tem uma questão que é energética, os dois se sabotam e há uma necessidade de um entendimento diferente sobre o que é uma relação, como se tu precisasse rasgar teu livrinho de relações e dizer não é, se relacionar não é isso. Posso dar um exemplo? Vou perguntar para as cartas se é esse exemplo que eu devo dar. Peraí. Posso dar um exemplo? É esse exemplo? É essa analogia? É isso que tá certo? Aham. Você traz do seu passado uma ideia de relação, de amor, que foi gerada em outras encarnações, não é nem nessa. A pessoa com quem você está se relacionando, ou que você tem qualquer tipo de envolvimento, não importa qual, também, tá? Deixa eu só ver se eu liguei o microfone certinho. Não. Tinha ligado. Agora o som vai melhorar. Assim, ó. Ainda bem que eu intuí. Olha só. Tanto você quanto a pessoa viveram coisas bem cruéis em vidas passadas. Eu não estou dizendo que um tenha feito crueldade com o outro, para o outro, mas que os dois viveram. É diferente. Porque eu não sinto que vocês se feriram em vidas passadas. Eu sinto que vocês têm um gatilho de perigo quando se enxergam. Por conta das experiências que já viveram, mas não necessariamente um ou outro seja o culpado. Em outras vidas. Então, é como se a pessoa, pelo jeito que ela funciona, acabasse te lembrando todo um passado que a tua alma gostaria de transcender. Que ela gostaria de não pensar mais nisso, que ela gostaria de resetar, de não viver mais histórias assim. E que ela precisa, nesse momento, aprender a confiar, né, numa história afetiva. E assim, ó, pra tu entender que uma piscina é segura pra ti, que a água não tá gelada, tu vai ter que colocar o pé. Tu vai ter que entrar nem que seja até a tua cintura pra tu saber. Só alguém te descrever não vai te dar a situação total da piscina. Não, não é a mesma experiência. Então essa pessoa vem para te mostrar que tu pode aos poucos voltar a confiar. Isso não é sobre ela. Não é sobre ela ter índole ou não ter, ter caráter, não ter. Eu não tô te garantindo aqui uma fidelidade ou uma traição. Não é sobre ela. Não é sobre o que vai acontecer, o que ela vai fazer contigo. Não há uma garantia aqui, nenhuma previsão de uma coisa ou outra. Até porque a gente não está olhando isso, tá? Esse é assunto para outro vídeo. Mas é sobre você, é sobre o seu medo de ser traído, sobre o seu medo de viver uma relação ilusória, sobre o seu medo de nadar, nadar, morrer na praia, sobre o seu medo de que as coisas se repitam, como aconteceu já com pessoas da tua família, como aconteceu contigo em outras encarnações, que tu tem uma vaga lembrança. Quase que uma memória inteira, né? Como se passasse um filme já na tua cabeça. E aí, nessa encarnação, o que aconteceu? Te convenceram de que o amor, para ele existir, para uma relação ser boa, a pessoa tem que acordar com florzinha no olho, que toda a vida é cheia de glitter, que a gente suspira apaixonado o tempo todo. E o amor, a maior parte do tempo, ele não é assim. A maior parte do tempo, ele é amizade, ele é respeito, ele é carinho, ele é entendimento. Mas a gente foca na vida da gente, a gente vai viver outras situações também. A gente não vibra naquele estado de apaixonamento o tempo todo. Eu posso te dizer que quando a gente ama alguém, mesmo anos depois, e digo isso porque já vivi relacionamentos longos, chega um momento que tu encontra aquela pessoa na rua, tu ainda sorri quando enxerga ela. Tu ainda sente uma coisa boa quando a pessoa se aproxima de ti. Tu entende que às vezes pode até haver uma crise, a pessoa tá com a energia pesada, tu não consegue ficar perto dela. Quem aí tá vivendo isso? Mas que mesmo assim não é o fim, que aquilo é só uma fase. Então, o amor longo, o amor real, o amor que dura, e não que um amor curto não possa ser real, mas o amor que a gente quer viver, mais estável, ele fala de momentos bons e momentos ruins e a gente precisa saber navegar, né, por esses momentos. E tirar aquela ideia hollywoodiana da cabeça de que o amor só é se for daquela maneira. Porque o amor ele pode se manifestar de distintas formas e nem por isso ele deixa de existir. Ele pode às vezes ser neutralizado por conta de uma fase de vida. Ah, um tá morando no Brasil, o outro em Portugal, ou sei lá, no Japão, turnos invertidos.
não tem como se falar, não tem como manter a relação. Aquele amor, ele pode continuar vivo ali dentro, mas ele pode ser neutralizado porque a pessoa precisa focar na vida dela. Então a gente precisa aceitar todas as formas de amor. Eu não tô vendo aqui afastamento entre vocês, tá? Eu tô conjecturando que alguns de vocês possam ter medo disso. Sentindo, na verdade. Mas afastamento eu não tô vendo, não. Muito pelo contrário. É como se vocês estivessem, assim, a um passo de desistir de toda essa história, de acabar de uma vez com isso, quando, na verdade, a vida tá dizendo assim, ó, calma, vamos olhar de novo? Vamos olhar de novo? Eu vou dar um exemplo que para vocês pode parecer apego, tá? Que é assim, ó. Pensa em todas as roupas que tu tem no teu armário, aquelas que tu achou que tu nunca mais ia usar, e no dia que tu doou, tu precisou. Uma semana depois fez um frio, tu precisou daquele casaco. Eu tenho uma história dessa com uma saia, que eu doei a tal de saia, e aí agora todo mundo me diz, por que não bota a sainha vermelha? E eu, não existe mais, né? Não tá mais comigo. Bota tua sainha, por que não vai com a sainha vermelha? Às vezes eles ficam me dizendo isso. E engraçado, como lembram da bendita da saia, né? Depois que ela não tá mais comigo, enquanto eu tava com ela, ninguém falava nada. Aí, com o amor aqui é a mesma coisa. Tu pode achar que tu pode te desfazer e aí de repente tu vai dar mais valor pra ausência do que pra presença. Mas a vida tá te dizendo, olha, aproveita o que tá vindo. Vive. Amor é pra isso, é pra ser vivido. Não é pra ser afastado pra gente olhar de longe e poder se sustentar naquela falta. As faltas às vezes torna, né, o passado, principalmente isso, torna tudo mais colorido, mais rosado, mais bonito. Tem até uma teoria com um nome bem específico pra isso, que agora eu não vou lembrar, mas quando eu lembrar, eu juro, eu deixo aqui nos comentários. Onde é que eu vi isso? Eu não lembro quem foi, se foi um neuro falando. Não, não foi. Foi um cara que fala de design, viés cognitivo do design. Foi ele que falou sobre. Que as marcas fazem a gente sentir nostalgia, a gente se apega naquilo e a gente tende a achar que aquilo é melhor, né? Depois que passou, o chocolate de guarda-chuvinha é melhor. Não faz isso com teu amor. Vive o chocolate de guarda-chuvinha agora, tá? O guarda-chuvinha de chocolate, na real. Tu entendeu? Não espera passar pra tomar essa cor. E se tu acha que precisa passar para que tu consiga reconhecer, tudo bem, é uma questão tua também. Eu vejo que tu tem que focar em coisas da tua vida e que tu pensa que o amor aqui pode te distrair dos teus objetivos, quando na verdade não, esse amor aqui, ele é o teu futuro, ele é a tua vida. A gente tem a carta do Nodo Norte, é a cabeça do dragão, bem evidente nessa carta, inclusive. A gente tem também a carta do Nodo Sul, que é a cauda do dragão ali se mostrando bem presente também na carta. Nesse baralhinho específico, o dragão está enrolado numa lua. No futuro, no do norte, ele tá solto, ele não tá envolvendo nada, ele tá seguindo o caminho dele, a vida tá fluindo, a vida afetiva tá fluindo. A gente tem a casa do trabalho, que são as questões onde tu não sente estabilidade nessa relação, a casa 10, né? Tu não sente estabilidade, tu não sente futuro. Então a relação é tóxica à medida que os dois se sabotam. Eu vou olhar um pouquinho aqui a energia dessa pessoa com relação a você, com relação à relação. Então tu precisa virar a tua chavinha com relação à relação, tá? Saber que não é tão... Não é champanhe o tempo todo, né? Às vezes é uma água do filtro mesmo, até mesmo da torneira, mas nem por isso deixa de saciar. A pessoa é bem apaixonada. Para quem viveu um afastamento, foi recheado de muita saudade e muito desejo de volta. Para quem sente uma desconexão, é a mesma coisa, tá? E os dois estão muito apegados num período da relação, talvez um momento em que vocês se conheceram, uma fase da vida que já passou, onde vocês gostariam que a relação fosse daquele jeitinho, mas as pessoas mudam, a dopamina baixa, a ocitocina vem e o amor é mais calmo mesmo. Isso não quer dizer que vocês não tenham afeto ou não tenham desejo. Eu não tenho que ficar aqui te convencendo a aceitar esse amor, mas a saber que. Mas a deixar bem claro pra ti que não é assim totalmente livre de toxicidade, mas também não é aquela coisa que os teus guias te aconselham a largar, muito pelo contrário, eles estão dizendo, olha, há algo aqui para você viver, não é nem aprender, é viver. Mas para viver vai ter que virar uma chavinha. Então é a tua escolha, eu não posso te obrigar. É a tua escolha.
para poder viver uma relação, a carta da casa, né? Para poder viver uma relação estável e segura, vai ter que se permitir isso também. Deixar de lado alguns arrependimentos e algumas ideologias. Aqui me fala de uma. Não é uma ilusão, não é isso. Não é isso. Vocês não têm uma ilusão sobre amor, não é isso. Mas uma ideia quase fixa de que tem que ser de uma determinada maneira, que só vai funcionar se. E ele pode funcionar de outras formas. A vida pode te surpreender, viu? Trazer aquilo que tu deseja de outras formas muito bonitas, inclusive. Eu sinto bastante felicidade nesse jogo aqui. Então, revira aí a tua cabeça, tá? Assim, monta tudo de novo o teu conceito sobre amor, que assim tu vai ser mais feliz, com toda certeza. Vai ter que abandonar o passado. Se tu ficar sempre esperando que a pessoa faça a mesma coisa. E ao mesmo tempo, coisas boas e coisas ruins. Então, vocês têm saudade de uma época. Ao mesmo tempo também tem os traumas, né? As coisas que já viveram, já se fizeram. Mais o gatilho do passado lá de outras vidas. Aí vocês pensam assim, pô, eu vivo numa expectativa de algo bom, mas ao mesmo tempo sempre esperando algo ruim. Qual voz fala mais alto dentro de ti? Para qual delas tu vai dar razão? Se tu quer te sabotar, tu vai olhar só pro lado ruim. E esse te basta. E mesmo quando tu aceitar o lado bom, tu vai dizer que aquilo era uma ilusão da tua cabeça. Daí não precisa ninguém para te trazer infelicidade, porque tu mesmo com esse pensamento traz. Então é desvirar tudo isso. Amor é para corajosos. Só isso que eu posso dizer. Mesmo que o amor venha fácil, venha tranquilo, venha bom. Parece que quanto melhor ele vem, mais coragem a gente tem que ter. A gente consegue lidar com mais facilidade com quem traz problema, porque ali a gente pode, de alguma maneira, dizer: opa, eu estou vivendo isso na minha realidade. Eu não estou com medo de que algo vai acontecer, porque eu já tenho aqui alguma coisa para lidar. Ao passo que quando a relação está mais tranquila, as pessoas já logo pensam: meu Deus, será que eu estou me iludindo? Será que eu estou deixando de ver alguma coisa? Tá me tratando tão bem por quê? Né? Felicidade, que sabor estranho na minha boca, né? Então, que cheiro esquisito é esse? É cheiro de felicidade. Nossa, nem conhecia. É assim? É bom, né? Mas é estranho, eu não conhecia. Então, tem que se render. Tem que se render. Tem que saber qual voz vai ficar ativa na tua cabeça, tá bom? Eu espero que tenha trazido bastante clareza para vocês, que vocês consigam ver de tudo isso que eu falei, quais são as tuas questões. Aquelas que são, elas podem serem um pouco desconfortáveis num primeiro momento, pensando assim: ai, sério que ela falou isso? Sim, se eu tô vendo, eu vou falar. E ao mesmo tempo podem dizer: nossa, é isso mesmo. Então, tenho certeza que clareou, mesmo que demore ainda para algumas pessoas entenderem. Foi uma honra, tá? Manda esse vídeo para quem precisa de clareza também, assim como tu. Então vamos lá. Pedrinha rosa. Não sei se eu tô na ordem correta, se era amarela ou se era rosa. Na verdade, verde, desculpa. Se era verde ou se era. Putz, que confusão. E agora? Qual era a pedra que eu tava jogando antes? Eu juro que eu não sei se era a cristal ou se era a amarela. Eu não vou deletar esse vídeo. Não vou, porque eu sei que ele vai trazer luz pra muita gente. Vamos se organizar aqui, a gente, ó. Agora é a verde. Ponto. Agora é a verde, acabou, vou fazer a verde. Se tu tá indo por número, essa aqui é a tiragem 2. Se tu tá indo por pedra, dessa vez aqui vai ser a verde. E depois eu vou fazer essa amarela. Tomara que seja essa a ordem. Se não for, se for amarela 2 vezes, vai ser amarela 2 vezes. Então a gente vai ter a 3 daqui a pouquinho com a pedra amarela. Vou até tirar essa cristal daqui. Tá, verde, senão faço confusão de novo. Pedrinha verde, bem-vindos! E aí, qual é a energia dessa relação? Quando a gente está canalizando, às vezes fica a nossa parte de raciocínio, às vezes é um pouco comprometida em alguns momentos. Vamos lá. Qual é a energia dessa relação? O sol, bastante desejo. Também tem uma questão de crenças, como na tiragem 1, e uma decisão. É como se, por perceberem muito desejo, tendessem a menosprezar essa relação, achando que isso não é amor, não é envolvimento, porque é muito desejo. Mas a gente tem a aliança aqui falando que há uma conexão de alma, há um comprometimento de um com o outro. Não importa se estão afastados, estão juntos, não interessa. Há um elo.
forte que liga vocês, especialmente pela mente, nas coisas onde vocês concordam e nas coisas onde vocês discordam brutalmente, porque quando a gente discorda muito de alguém, a gente também tem um elo com aquela pessoa, um elo antagônico, mas tem um elo. E pela parte da, né, a parte física, sexual, a beleza, a química, que vai além daquilo que vocês pensam. É como se tivesse pelo menos uns 3 matches aqui entre vocês, né? Deixa eu pegar as outras cartas aqui. Então, a energia dessa relação, ela é uma energia que desafia, porque faz vocês pensarem que é só isso. Que em meio a tudo isso não pode existir amor. A carta da verdade, a carta de manifestando sonhos, a gente tem aqui um amor real, sim. A carta de novos começos, precisa de um reset, mas não é tão intenso o reset quanto no primeiro jogo. Mas precisa de novos pensamentos, viver com mais alegria, com mais leveza. É como se fosse um convite da vida para aceitar essa parte leve dessa relação e encarar isso como uma diversão, como um presente. É como se cada um tivesse para oferecer para o outro a sua parte melhor, a sua parte mais bonita. E aí, eu sinto que vocês não estão conseguindo reconhecer que a outra pessoa está oferecendo o melhor dela para ti. E aí, ainda que tu reconheça, tu não é obrigada a achar que aquilo ali é o bastante. Eu não tô te dizendo isso. Eu tô te dizendo que o que essa pessoa oferece é tudo o que ela pode. Se isso é pouco, é você que sabe. Mas isso ela oferece tudo. Mas é você que sabe se é pouco, tá? Se tu comprou 200 ml e acha que é pouco, se tu comprou 1 litro, tu acha que é pouco, é tu que sabe. Não posso opinar. Não posso, não devo, porque eu não quero ultrapassar nenhum limite de vocês aqui. Só que assim, eu sinto uma vibe boa, uma vibe de encantamento, de reciprocidade, de até uma certa tentativa assim de impressionar, de se adaptar, uma boa vontade que não foi totalmente percebida o tempo todo. Então eu não sinto toxicidade aqui. Se vocês me falarem, eu vou dizer, gente, eu acho que tem outras coisas na tua vida mais tóxicas do que esse amor, viu? A gente tem a carta da abundância. Essa carta ela traz um prisma, um prisma em formato de estrela na frente de um coração. Embaixo a gente tem uma cesta com muitas frutas, mas pense numa cesta. Tem uma libélula bem bonita e na cabeça da libélula a gente tem uma flor de lis. Para quem tá ligado em alguma coisa sobre isso, a flor de lis é o símbolo da França, né? E atrás desse prisma a gente tem do cinza, azul, preto, azul marinho, verde, amarelo, laranja, vermelho e marrom, basicamente todas as cores do arco-íris, incluindo o infravermelho e o ultravioleta, que são cores que a gente não vê, mas que eu imagino que isso aqui seja uma representação, né? Porque esse marrom aqui tá abaixo do vermelho e o cinzinho acima do violeta. Então quer dizer que é um amor completo, que é um amor que traz tudo sim. E que muitas vezes pode te parecer também muito leve, ser demonstrado de uma maneira pouco convincente. É como se a pessoa às vezes até falasse, mas de um jeito que pra ti não basta. Mas é muito verdadeiro esse amor, sim. Então eu vou perguntar aqui, por que vocês estão com esse sentimento? Que coisa estranha é essa? Por que vocês estão vendo esse vídeo? A carta de Virgem. É alguém que ama de uma maneira mais prática e prefere que as demonstrações sejam de um outro jeito. A carta da roda, a harmonia. A carta de Virgem, ela traz uma mulher com vestido azul, com um rodado na saia de vermelho, azul marinho e dourado. O fundo da carta é todo amarelo. A roda da harmonia, ela traz uma espiral como se fosse o Nautilus. E ela também tem um arco-íris no fundo, do azul para o vermelho. Além disso, a gente tem mais uma vez a carta do Sol. A gente tem 2 vezes a carta do Sol nesse jogo. Tem uma questão de ego aqui, gente. Tem uma questão de eu não mereço isso. Tem uma questão aqui de inferiorizar o amor que tu recebe. Inferiorizar a pessoa que te oferece o amor. Inferiorizar-se a partir daquilo que a pessoa oferece. Como se tu pudesse te medir teu valor somente a partir daquilo que a pessoa traz pra ti. Quem sou eu pra merecer um relacionamento desses? Tanto no bom quanto no ruim. Quem é essa pessoa que ainda não trouxe as coisas do jeito que eu queria? Fazendo assim,
Ah, entendi. Tá, tá, vou conseguir sintetizar. Eu já tinha entendido, mas vou conseguir sintetizar. O que que acontece? Disseram pra você que você merecia um amor assim, um amor assado, uma pessoa que fizesse isso, que fizesse aquilo, aquela versão meio hollywoodiana. E tu tem, nesta relação aqui, um dos melhores amores que tu pode experimentar na vida. Mas ele não está de acordo com a tua cartilha. Porque acham que você merece uma pessoa instagramável ou nos moldes da internet. E aí tem 2 ou 3 moldes da internet em vigor hoje, né? Se tu é uma mulher, tu tem que ter aquela rotina, tu tem que fazer cerâmica, tu tem que ir pro Himalaia. Se tu diz que tu é espiritualizada, tu tem que ir pra Bali alguma vez, tu tem que ter o filtro dos sonhos tatuado, aquela coisa toda. Então tem um jeitinho ali que a gente precisa ser pra caber no molde que a outra pessoa tá buscando. Por outro lado, os homens também têm os enquadramentos deles, né? Que tem que ser dessa maneira. Então tem que ser um cara que tenha músculos de tal forma, que tenha um carro no mínimo de tal tipo e que ganhe acima de X mil, que, que faça tal e tal coisa, ou que tenha determinado sobrenome, origem ou coisa assim. Aquela pessoa assim, meio. Há algo aqui que não está em acordo com as convenções sociais que te venderam como corretas. E eu vou te dizer, tu, espírito livre que é, ficar dando bola pra convenção é contraditório com o que tua alma pede. Tu veio pra viver uma coisa muito mais exclusiva, muito mais à tua maneira. Essa pessoa se sente julgada, se sente menosprezada, mas te ama muito. Tem um jeitão leve de levar a vida e isso pode ser contribuição, pode ser uma energia que te favorece. Uma energia que te nutre pela leveza, pela tranquilidade. Pode trazer uma briguinha aqui, uma briguinha ali? Pode. Então eu vou te dizer, essa pessoa não é tóxica. Num grau de 1 a 10, eu vejo isso bem menos tóxico, bem mais fácil de levar do que a relação que a gente estava vendo antes. Nem sei se eu devia comentar isso, porque. Mas assim, tem aprendizado na tiragem 1, se tu quiser assistir também, tá? Pode te abrir o horizonte. Inclusive para coisas que tu tá vivendo aqui. Mas aqui eu sinto que é muito mais sutil, é muito mais tranquila, é muito mais leve. À medida que tu te abre para viver um amor de acordo com o que se requer pra tua vida, tu vai ver que tu vai ser mais feliz. E eu vou te dizer, tem grandes aprendizados sobre amor aqui pra ti também, sobre o que funciona pra ti. Porque o que que acontece? Tu pode achar que tu precisa de uma pessoa de determinada maneira, mas na verdade, tu pode até ter uma preferência. Ah, eu gosto de pessoas assim. Mas na verdade, o que tu precisa, o que a tua alma tá criando pra ti, porque sabe que é melhor efetivamente, é outra coisa. E a tua alma tem razão. Então, tu pode ter a tua preferência, que vem do ego. Não tô falando de um ego no sentido ruim aqui, mas que vem de tu identificável, de tu como ser humano, de dizer assim, eu prefiro pessoas assim, 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 assim. Mas aí tu vai ver esses mesmos traços, se tu vai conviver no dia a dia, tu não vai suportar. Ah, eu quero uma pessoa que se posicione, que seja firme nas atitudes, uma pessoa que diga o que quer e o que não quer, que não tenha medo de brigar, de se impor, de não sei o quê. Aí tu vai ver, a pessoa tá ou muito teimosa, ou muito arredia, ou muito explosiva. E aí, quando vem momentos assim, onde a pessoa tá muito teimosa, tu não vai conseguir lidar. Ou quando ela tá muito explosiva, tu vai tender a te ofender. Então, quem sabe não é melhor uma pessoa mais leve mesmo? Porque tu tem as tuas intensidades, tu tem as tuas buscas, tu tem as coisas nas quais tu te dedica e que demandam muita energia de ti. E aí tu quer uma pessoa parecida para tu não te sentir tão fora da curva. Mas é tu ser fora da curva que é a tua especialidade. Foi isso que tu veio fazer no mundo. Então tu precisa de alguém não igual a você. É como se tu esperasse, através disso, que a pessoa. Ah, eu tenho alguém igual a mim, então eu não tô tão diferente assim do resto. Então eu tô sendo mais comum aqui, tô sendo mais normal, né? E aí, normal para as pessoas é algo que elas gostam muito, a maioria, que valorizam bastante. Imagina se eu caibo nisso. Jamais. Aí daí, de normal eu tenho bem pouco. Então, o que que acontece? Ah, então significa que eu não sou um ET, significa que eu também vou ser aceita em outros grupos, e eu quero essa pessoa aceita aqui socialmente, para que eu própria me signifique nisso. Eu consiga me identificar nisso. Eu consiga dizer, viu, ó, o que eu consegui.
Quando na verdade tua alma tá dizendo assim, não, tu só precisa de um complemento assim, 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 pá. Imagina um cômodo lindo, maravilhoso, e, ou uma casa. Eu gosto muito dessa analogia, tu vai entender perfeitamente. Assim, ó, uma casa colonial. Aí ela tem as janelas bem específicas, aí ela tem um piso bem específico, aí ela tem, de repente, uma cor diferente nas aberturas, a casa é toda branca. Aí tu vai olhar, tu pensa assim, ai não, eu queria mais moderno, porque é assim que estão usando. Aí tira toda a personalidade daquele ambiente. Aí chega lá, transforma ele num showroom, tudo igualzinho. NPC, cópia de mais do mesmo. Aí, na verdade, se tu mantém a autenticidade, aquilo se torna mais raro, se torna mais valoroso. Então, o teu valor, ele tá nas tuas singularidades. Eu não estou dizendo que tu tem que ser a diferentona, mas aceita as tuas singularidades. E entenda que, para essa casa, de repente, um cimento queimado vai ficar lindo. Que, de repente, um, alguma coisa de aço aparente, ou de metal aparente, bem sincerão, sem nenhum revestimento, de repente uma das paredes de tijolo à vista, ou todas, vai saber, ou aquela madeira crua, sem nenhum tipo de pintura, só com um tratamento, coisas assim honestas, vão fazer muito sentido naquela construção. Vão deixar a alma dela exatamente como ela é e trazer uma valorização daquilo que ela é. É isso que esse amor faz contigo. Pela autenticidade, vocês se valorizam. Nas singularidades de vocês, nessas ideias que combinam, nessa química, nesse desejo, vocês enaltecem um ao outro. Eu só tenho coisa boa pra falar dessa relação e eu tô até agora me perguntando por que tu tá questionando. Eu acho que é muito mais por essa. E não que eu não tenha visto, tá? É muito mais por essa. Só tô tentando achar uma forma de te responder. Por essa coisa do social, né? Do ser aceito, do parecer menos brutal pros outros, das pessoas entenderem quem vocês são e considerarem vocês normais e valorizarem vocês. E se vocês simplesmente assumirem quem vocês são para uma sociedade, vai ser muito melhor. Eu não vejo grandes defeitos aqui para que a gente tenha que mudar algo, entende? Então acho que é só resolver essa questão aqui de julgamento que existe entre vocês, de pararem de se cobrarem algumas coisas, levarem mais na manha que tu tem um amor perfeito aqui. Deixar ir essas pressões todas, né? A carta do deixar ir, ela traz uma mulher abraçada num buquê vermelho, colorido, vermelho. Tem uma folha de plátano no canto esquerdo, ela tem folhas na cabeça também e ela tem uma floresta ao fundo. Deixar ir nesse frescor dessa mata, nessa renovação que esse outono pode trazer, né? A folha de plátano traz isso. Então, o inverno ele traz esse aconchego se a gente souber deixar ir o verão. Porque no inverno a gente se renova. Tem mais aqui para ser dito, só um pouquinho que não acabou. Até vou tirar um oráculo bem diferente que eu não tirei nas outras tiragens. Esse aqui é o Starseed. Ele é muito lindo, mas ele é muito subjetivo também. Faça uma cura profunda das suas células, da sua saúde. É uma cura emocional, uma cura física. Já sei. Uhum. Sai de uma agitação constante que tu vive, sai das comparações que tu vive na internet, sai desse cortisol e dessa dopamina e vai viver o teu amor tranquilo, fica mais no momento presente, que tu encontra formas de resolver a tua relação. Eu não tô dizendo que isso resolva tudo, mas ajuda bastante, tá? Essa carta aqui em específico, ela é tons de lilás bem clarinho, azul bem clarinho, toda ela em tons muito claros. Ela tem uma mulher com um manto que parece asas. Ela é mulata e ela tem o cabelo cacheado e curto pelo ombro. Ela. A energia de Arcturus, da estrela, não tá falando da constelação. Da constelação. Não tá falando dos arcturianos em si. Tá falando da estrela. Mas quem quiser tomar para si mensagem de arcturianos, vá fundo. Se isso for luz para ti no teu caminho agora, vá fundo. Mas eu não tô falando com nenhum arcturiano, tá? Só para constar. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Tô vendo o campo de vocês e trazendo as informações. É daí que tá vindo a interpretação. Dos guias de vocês, dos meus,
de uma outra esfera estelar que não tem nada a ver com arcturianos. Contudo, se para alguns de vocês isso for resposta, também vale, né? E aqui fala na cura emocional, numa grande cura emocional, numa cura emocional muito profunda. A gente falou. Assiste a tiragem 1, porque ela fala em vidas passadas. E eu sinto que aqui é como se fosse uma progressão da tiragem 1. Então, tu já viveu os assuntos da tiragem 1. Então, agora tu já pode ver que vocês estão num outro patamar. Então, tá indo além aqui, de vento em popa. Vocês vão mudar o ciclo, a fase de relação de vocês. Então, se vocês são namorados, vocês vão ser casados. Se vocês são casados, vão ser casados e reapaixonados. Se estão afastados, vão voltar a ficar juntos. Tem um aprofundamento dessa relação aqui por previsão, tá? E é muito bonito e é muito desejável isso. Então, assim, a escolha é tua. Eu não posso te dizer que faça... Mas vou te falar. Tem um amor... O amor ideal aqui pra ti, tá? O amor ideal. Com toda certeza. Vocês só precisam parar de se comparar tanto. E quando tu entra no Instagram, tu sai dali com um prato cheio de comparações, né? O Instagram tá ali pra mostrar pra ti que tu não é aquilo que tu pensa ser, que nada tá bom, que tu devia estar fazendo outras coisas, que tu devia estar num outro patamar de vida. E na verdade, tu tem a chance de fazer isso no teu tempo, tu não tá numa corrida. Tu não tá numa corrida. Então para de te cobrar tanto, que daí tu consegue pegar mais leve com a outra pessoa. Também pode que vocês estejam vivendo, alguns, bem poucos, uns 10% dessa tiragem somente, estão vivendo uma situação onde a outra pessoa que cobra algo de ti. Daí tu já sabe o que fazer. Tu orienta ela para sair desse devaneio de autocobrança o tempo todo. Eu, como terapeuta, como oraculista, como leitora, como o que quer que você queira me chamar, eu não dou muita bola para isso, não. Já me cobraram algum tipo de status em redes sociais, quando a minha vida ia muito bem fora delas. Por que eu ia estragar minha vida em redes sociais? Porque se a fama em si, ela é um resultado de um trabalho de social media bem feito. Ser famoso não significa que a gente é melhor. Só significa que a gente consegue captar mais pessoas. Então, nem sempre é um indicador de um bom trabalho. E o meu trabalho, ele estava ok. E eu estava indo muito bem naquilo que eu estava fazendo. Não precisava ter. Mas para as pessoas, elas viviam numa época de provas sociais, que é isso que tu tá vivendo. Como se tu tivesse que provar para a sociedade. E a sociedade não tá nem se importando. A sociedade olha só uma vez e já não tá mais ligando. Então, se você esperar que a sociedade diga quem você é, ela vai usar as piores palavras para te definir. Apenas sai dessas comparações que tu vai viver muito melhor. Bem-vindo você que escolheu a tiragem 3, neste caso, a pedra amarela, porque eu não sei, fiz a confusão das pedras, quem assistiu o início da tiragem 2 está sabendo disso. Então vamos ver, o que tem aqui nessa relação para que você a considere tóxica? Será que ela é mesmo? Será que é coisa da tua cabeça? Como que a gente resolve aqui o peso dessa relação? Qual é a energia dessa relação? Os trevos apareceram em todas as tiragens. Os lírios, a casa, o cavaleiro. Bom, a energia dessa relação é de uma energia que muda constantemente, de um casal que precisa se reinventar de tempos em tempos. Que vocês dois precisam se sentirem conquistadores, precisam se sentir vivos para o mundo, para a sociedade. Que vocês gostam de se sentirem desejados, desejáveis. E ao mesmo tempo, a energia de casal de vocês torna vocês mais desejáveis, aí é que tá. Parece que um junto com o outro se tornam ainda mais desejáveis. Então tem gente que é atraído pela energia do casal. Isso é algo que existe, tá? E no caso de vocês, então, bem específico. Nossa, que casal legal. Ah, quero um relacionamento assim pra mim. Ah, quero aquele homem que trata bem aquela mulher. Ah, quero aquela mulher que faz isso assado com aquele homem. Então, vocês se tornam mais desejáveis pela união, pela sintonia, pela conexão que vocês têm. Vocês solteiros não são as mesmas pessoas. Eu sei que caiu o teu queixo quando eu disse isso, mas se tu olhar pro teu passado, tu vai ver do que eu tô falando.
que mesmo que tu não saiba nesse momento o quão desejável tu é, porque talvez não tenha parado para reparar, ou porque até tenha buscado esses olhares, mas não tenha tido muita resposta, mas eu estou garantindo, vocês são mais desejáveis por terem uma conexão profunda um com o outro. Eu sei que aqui alguns de vocês têm dúvida entre dois amores, tá? Daí é uma questão para outro jogo, mas a pessoa em si que vocês estão olhando, aquela que vocês pensaram com mais força, há um amor sincero aqui, há um amor genuíno, há uma sintonia, há uma química, mas também há uma sensação assim de gostar de saber que você é uma pessoa que atrai outras pessoas. Não tô aqui para julgar se isso é certo, se isso é errado, mas é como se a pessoa gostasse desse perigo, de saber que tu é uma pessoa desejável. Uma vez eu vi uma cena num casal real, conhecido meu, que eles estavam juntos já há pelo menos uns 9, 10 anos. E aí a gente foi numa festa. Eu era a única solteira da festa. Todos ali eram casados. Eram 2 casais e eu, né? E aí e todo mundo ali junto e dava pra ver que eu era solteira, tinha um casal aqui, um casal ali, e tinha 2 meninas e uma delas olhando muito pro cara que tava aqui, casado. E aí ele foi no banheiro e a gente ficou olhando assim pra ver se a guria ia atrás. Ela foi, mas a gente não ficou sabendo se ela foi até o banheiro ou não. E aí a gente avisou, começou a rir e falou pra outra, né? Olha lá. Porque virou uma piada, porque ninguém ia supor alguma coisa ali, vão se encontrar, vão isso, vão aquilo. Não, era algo divertido. E a pessoa que ficou, a menina que ficou, ela não se sentiu mal, ela não se sentia insegura, ela não se sentia ameaçada de nenhuma maneira. Para ela era, nossa, tem gente que quer, hein? Ela se divertiu. Ela disse, pelo menos não sou só eu. Foi bem assim que ela lidou. Então cada um lida da maneira que convém, da maneira que é fácil para si, da maneira fácil não, às vezes é difícil, mas cada um lida com os recursos que pode e que tem. E naquele momento, para ela era isso. É, bom, ele ganhou valor no mercado para mim, porque mais alguém quer. Eu tenho certeza que o olhar daquela menina trouxe uma leveza maior para aquela relação. Ele voltou logo do banheiro e era isso, né? Também a gente não foi investigar nem perguntar, não tinha nem clima para isso. Tu acabou de enxergar uma pessoa e pensa, não sei quantos anos atrás, né? Então ninguém imagina ali que pudesse ter havido alguma coisa, mas foi bom para aquele casal. E aí eu vejo tu na mesma situação, onde quem te olha pensa assim: ah, ela merece os olhares, né? Vamos combinar que é uma pessoa bonita. Então, é alguém que tem um certo orgulho do elo, da confiança e tudo mais. Não tem carta do urso aqui. A gente tem trevos, lírios, casa, cavaleiro. Aí, aqui, numa continuação dessa energia, o cigano, a cruz, o buquê e a cobra. O desejo que torna a pessoa mais merecedora. Ser desejável dá para ela o buquê, como se fosse um troféu. E é um homem, uma pessoa, enfim, né? A maioria de vocês aqui estão vendo homem, mas não necessariamente, que gosta desse desafio, que gosta de competir, a carta do cavaleiro, né? Que gosta de competir. O cavaleiro aqui em específico, ele tem uma cobra aos pés dele, ele tá literalmente num cavalo. Esse é um cavalo comum, não é um cavalo alado. Mentira, não é um cavalo comum, ele é um unicórnio. Mas não é alado, pelo menos eu nunca vi asas nele. E quem tem asas é o cavaleiro na orelha. Ele usa um capacete com asas. Então isso fala dessa competição e de uma pessoa que talvez até se orgulhe, assim, comente com alguém alguma coisa sobre você, com orgulho, num tom de elogio. Qualquer coisa que tu faça, a pessoa pode elogiar. Eu sei que tu tá tendo dificuldade de reconhecer tudo que eu tô falando, mas deixa o tempo passar. Deixa decantar aí dentro de ti, tu vai ver que cada palavra é verdade. O teu coraçãozinho pede uma intensidade maior, como se o ciúme pudesse ser uma prova de amor. E não tem ciúme aqui. E se tem, ele tá muito escondido. O desejo de competição é maior do que o ciúme. Então eu corro o risco de ver outros homens olhando pra minha namorada, porque isso me faz bem, porque eu me sinto vitorioso sobre eles. Captou?
Então eu não preciso ter ciúme porque tem uma sintonia legal entre a gente, mas ela me permite que eu me sinta superior a esses outros homens. Olha que olhar sobre isso. É uma outra cabeça. Mas o teu coração diz assim: ah, sério? Não podia ter uma coisa mais visceral, né? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a carta da paciência, a gente tem uma garça, e ela tá. Tem uma luz difusa atrás dela, ela tá nesses pântanos, né? Onde garça costuma ficar. E umas folhas. Folhas não, uns galhos secos, como que emoldurando a imagem da garça. Os tons são amarelo claro, azul claro e preto. O preto é só os galhos secos na volta. E a carta da transcendência, o Pégasus, lembra que eu disse que eu não tinha visto esse cavalo alado? Pois agora a gente tem um cavalo alado. E uma pessoa cavalgando. É a carta da transcendência. Esse oráculo aqui é o. Cara, me fugiu o nome do oráculo. Esse aqui é o Sagrada Floresta. E a. É assim. E a imagem de fundo é assim. E a imagem de fundo dele, né? O verso da carta é esse Pégasus. Todas as cartas são assim. É esse Pégasus. Ou seja, ela é assim e assim, ó. É esse Pégasus. Também tem um pântano embaixo. Pântano, as nossas emoções, quando elas estão muito pegajosas, quando a gente não consegue sair delas, quando a gente fica envolvido naquilo que a gente sente, não consegue avançar, as nossas emoções estão pantanosas. Por outro lado, tem uma bruma, uma névoa saindo desse pântano. Então a gente está. Os nossos pensamentos estão ali retidos nas nossas emoções também. O que isso quer te dizer? Isso quer te dizer que tu não tá vendo as coisas com clareza. Que muito disso que eu tô falando pra ti parece uma fantasia, porque tu não tá tendo a condição de ver nesse momento. Porque tu tá afogado num sentimento. Porque tu tá preso em algo que tu sente, então tudo isso que eu falo pode parecer a história de outra pessoa. Ah, esse jogo não é meu, é teu sim, tá? Só que tu tá com as tuas coisas aí reverberando e não consegue ter essa percepção. A carta da força, que é a... Ai, que lindo! Era tudo que tu precisava. É a sabedoria antiga do carvalho. E ela traz um carvalho mágico enorme, bem grande, com luzinha, como se fosse vagalume, como se fosse lanterna. Tem algumas folhas do carvalho caindo aqui. Tem uma fada. Se tivesse um carvalho e não tivesse fada, eu podia rasgar esse oráculo, viu? Porque Druantia, que é uma das minhas mentoras, Dru, do nome dela, é justamente por conta do carvalho. Carvalho e Druantia dá tudo na mesma, tem a mesma origem semântica. Não é que dá tudo na mesma. Tem a mesma origem semântica. Ela é a deusa dos elementais, da cura, da sexualidade, do amor e de muitas outras coisas, da criatividade, da sabedoria e é a deusa dos druidas, Druantia. Muito pouco cultuada, muito pouco conhecida. Conheço ela desde criança e imaginava que ela fosse uma dríade, uma um ser da floresta somente. E aí eu via que às vezes ela parecia uma fada, eu achava estranho. Eu até pensava assim, não, é coisa da minha cabeça, né? Mas sempre ali presente, eu nunca falei isso pra ninguém, porque tu imagina, eu tô com 45. Quando eu tinha essas visões mais claras na minha infância, com quem que eu ia falar sobre isso? Depois isso foi ficando um pouco mais difuso, mas eu sempre sentia ela perto de mim, aparecendo vez ou outra. E depois que eu me assumi terapeuta, a presença dela ficou muito mais forte, junto com a de muitos outros guias também. Ela não é a única e nem ela quer ser a única. Tanto é que eu tinha um canal chamado Luz de Druante, ela foi lá e disse assim: por quê? Se não sou só eu que tô ali, né? Eu não tenho a necessidade de que o meu nome seja difundido na Terra. Tá tudo certo se ninguém souber meu nome, eu vou continuar fazendo o meu papel. Olha que lição. Eu não preciso que as pessoas saibam meu nome para que eu faça o meu papel. E outros guias também já me disseram isso, que eles não tinham a intenção, porque a primeira coisa que quando aparece um guia a gente perguntar quem é você, não sei o quê, né? A gente tem aquela coisa de cigana tal, caboclo tal, preto tal, e às vezes eles falam para nos agradar porque eles tanto faz. É como se a gente fosse uma criança de 5 anos que eles estão ajudando a amarrar o cadarço. Para eles é uma coisa um pouco mais simples, eles não têm essa necessidade de se significarem dessa forma. E por que eu estou te contando isso?
Porque este ser em específico te ajuda, nesse momento, a lidar com tudo isso, a transcender, a ver a tua vida de um outro ponto de vista, a sair do Pantanal e ir para uma coisa mais fresca. E a sabedoria do carvalho na tua vida presente agora. A árvore, o carvalho, é uma árvore muito forte, ao mesmo tempo também ela consegue ser flexível. Então dá um terremoto, dá o que for, ela tá ali firme e forte. Este é você. Este é você. Então você está exigindo uma coisa de uma pessoa que talvez você nem queira ou nem precise, mas que se olhar de uma outra maneira vai ver o quão lindo, quão belo é esse amor. Aí tu vai me perguntar, que estranho, Grazi. 3 tiragens, as 3 falando de amor, nenhum é tóxico aqui? Não, o primeiro tem suas toxicidades, vamos combinar. O segundo tem um pouco também. O terceiro é mais uma coisa mais pessoal aqui, é uma questão de interpretação da realidade de vocês. Vocês interpretam como ruim algo que é favorável para vocês, tá? E eu não vou poder fazer vocês mudarem de ideia se vocês não quiserem. Mas a sabedoria do Carvalho está te dizendo flexibilidade, proteção, firmeza. Como a gente tem cruz e cobra no mesmo jogo, há uma interferência espiritual, mas não é uma magia para afastar vocês nem nada disso, mas interferências espirituais que acabam vindo às vezes, como que para qualquer mortal, às vezes até quem já está no mundo dos espíritos recebe isso. Então, tome seus banhos, faça suas proteções, escuta seus mantras, aprende sobre espiritualidade, se conecta com esse mundo, vai te conectar com esses seres mais elevados, que tu vai ver que tua vida também se transforma, porque aqui tá tendo um chamado para ti, para tu olhar para ti de uma outra maneira, justamente para tu o quê? Transcender. Então, quando tu cobra do outro algo que não é necessário, tu tá sendo injusto contigo mesmo, porque tu não tá te permitindo receber algo que é bom para ti. Então, é uma chavinha que vira aqui também. E para quem ainda continua achando estranho 3 tiragens razoavelmente boas, sendo que essa é ótima, a segunda é maravilhosa, só a primeira que não era tanto, no mesmo canal, na mesma tiragem, é porque eu me conectei com esse tipo de pessoa, porque eu me conectei com esse tipo de amor antes de sentar aqui. Então é isso. Se vocês vivem uma relação que é tóxica, pode ser uma interpretação de vocês e não necessariamente uma toxicidade real. Pensa nisso. Pensa nisso. Depois tu volta aqui e escuta teu jogo novamente, tu vai ver que era isso. Eu não senti peso tremendo em nenhuma delas. Então é porque não tem. Pode ser que amanhã ou depois eu faça um vídeo sobre isso e a gente encontre só o sofrimento extremo. É outra coisa. Aqui é momento de vocês se firmarem. Nesses 3 jogos, com exceção do primeiro que foi um pouco mais pesado, é momento de vocês acreditarem. É o momento de vocês verem o lado bom das coisas, se fortalecerem nos companheiros de alma de vocês, nos companheiros de vida de vocês, nas pessoas que estão aqui para ajudar vocês a levarem a vida adiante de uma maneira saudável. Vamos cuidar do psiquismo, vamos cuidar das emoções, vamos cuidar da aura, vamos cuidar da energia, porque vocês têm aquilo que vocês buscaram para este momento da vida. Se lá adiante vocês mudarem de ideia, é uma questão de cada um. Mas para este momento é exatamente isso que vocês precisam ouvir. Neste momento é luz ouvir isso. Pode ter certeza, se não fosse eu não diria. Tá bom? Um beijo em cada um de vocês.